perturbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Nesse momento eu convido o Ministério de Louvor para estar entoando aqui louvores a Deus e que os irmãos continuem, né, com o mesmo espírito de adoração ao nosso Deus. Oi, som. Oi, som. Oi. Graça e paz, igreja. Vamos adorar ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Estão preparados? Amém. No Salmo 139 está escrito assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Quantos creem? Aleluia. Já lemos, agora vamos cantar esse salmo.
Nós temos a vitória.
Grande, né? Grande é o Senhor. E Ele também nos livra do nosso inimigo, né? Que a gente possa não só cantar, né? Mas crer, né? No que foi cantado. E o Senhor, Ele é poderoso para nos dar força, né? Quando o inimigo vem bater a nossa porta. Amém? Irmãos, vamos mais uma vez, né? Ler o texto da palavra de Deus que se encontra lá em Tiago, no capítulo 5. No capítulo 5, versículo 15 ao 16. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Amém? Nós vamos fazer um momento de oração, na verdade 2 momentos de oração. O irmão que, se quiser, nesse momento ficar de joelho, depois sim, que o pastor vem, faz aquele momento, mas se o irmão quiser ficar também de joelho nesse momento, ficar de pé ou sentado como estão, fazer uma oração de confissão de pecados, né? Fazer uma oração de confissão de pecados e logo após eu convido o pastor para vir até aqui e sim fazer o momento de oração pelos pedidos e agradecimento. A igreja, os irmãos queiram ficar de joelho. Eu vou ficar um tempo em silêncio, os irmãos vão estar falando com Deus e eu vou interromper o silêncio também com a oração. Amém? Deus, nesse momento, Pai, com a certeza, Senhor, que o Senhor se faz presente em nosso meio. Queremos, ó Deus, apresentar a Ti, ó Deus, cada pecado, ó Deus, que cometemos, ó Deus, no dia de hoje, durante essa semana, meu Pai. Ó Deus amado, Deus querido, queremos Te rogar, Senhor, que pelo Teu poder o Senhor venha, Senhor, nos ajudar, nos fortalecer, nos desviar, Senhor, do mal. Ó Deus, do maligno, ó Deus, que a Tua palavra diz, ó Pai. Se a gente resistir, Senhor, o inimigo fugirá de nós. Então, que a gente tenha forças, ó Deus, em Ti, porque sabemos também que sem Ti nada podemos. Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, a resistir o mal, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Ser com a nossa mente, com os nossos olhos, com as nossas mãos, ó Deus, com os nossos pés, com o nosso coração, meu Pai. Tem misericórdia de nós, nos purifica, Senhor. Para estarmos aqui, ó Deus, digno de prestar o culto a Ti, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, continua conosco. Recebe este culto que é somente para Ti. Em nome de Jesus, o qual nós oramos. Amém. Amém, graças a Deus. Eu convido o pastor, ele vai estar fazendo momento de oração. Obrigado, irmã Kézia. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui porque reconhecemos a boa mão do nosso Deus sobre a nossa vida, conforme aprendemos na sua palavra. E devemos expressar a nossa gratidão sempre, né? Que entramos por aquela porta ou por essa porta lateral, entendendo que tudo aquilo que empreendemos ou construímos, o Senhor esteve conosco. E esse é o momento que nós podemos agradecer a Deus
por tudo que Ele nos acrescentou, nos proporcionou chegarmos aonde desejamos chegar. Mas temos projetos em curso, sonhos que nós queremos tornar realidade e continuamos pedindo, né, dependendo sempre do nosso Deus, para que a nossa chegada, né, em meio às lutas, às dificuldades, ela seja conforme a vontade do Senhor para a nossa vida. Né? E hoje, mais uma vez, eu convido a amada igreja a ler comigo um texto que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. É uma oração que a igreja fez. Eu quero fazê-la com os irmãos, lendo o texto, para que o Senhor também nos favoreça. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23 até o versículo 31. O Mailton vai projetar e nós vamos ler em uníssono. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 23 em diante, até o versículo 31. Vamos lá? Vamos ler juntos? Essa é uma oração poderosa, queridos, porque o resultado dela foi tremendo. Tá? Então, se nós cremos que a palavra do Senhor ela é conosco, nós podemos reivindicar, né, aquilo que está na vontade de Deus e que nós queremos que faça parte da nossa vida. Então vamos ler com fé, crendo que o Senhor também vai nos responder conforme Ele respondeu aqui à sua igreja do primeiro século. Amém? Leamos, pois, leia o mais alto que você puder aí. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que na tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então quem crê que o Senhor irá operar sinais e maravilhas e que nós seremos mais cheios do Espírito Santo, né? Venham aqui à frente e quem preferir pode ficar aonde está e nós vamos tomar posse dessa palavra, crendo que o Senhor vai estender a sua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Senhor Jesus. Amém? Os demais irmãos podem ficar de pé para a gente orar. Vamos falar com o nosso Pai.
Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, cá estamos mais uma vez alegres e gratos, ó Deus, por tudo que nos aconteceu na semana que ficou para trás, Pai. Hoje se inicia uma nova semana, e uma semana abençoada não se começa na segunda, mas se começa de primeira, que é no primeiro dia da semana, domingo, que nós dedicamos a nossa vida a Te buscar. Pai querido, nós somos gratos pela saúde, ó Deus, que o Senhor nos concedeu durante toda a jornada até aqui, os livramentos, ó Deus, a provisão, a proteção do Senhor, Pai. Somos gratos, ó Deus, porque nós, como filhos do Senhor, Deus, temos a liberdade, usamos essa liberdade, ó Deus, para conversar com o Senhor por meio do diálogo que nós chamamos de oração. E nós reconhecemos, ó Deus, tudo que o Senhor nos acrescentou, tudo que o Senhor nos proporcionou, e nós queremos glorificar o Teu santo nome neste lugar que o Senhor nos acolhe, ó Deus. Contempla a nossa vida, Pai. Recebe a prestação de contas que nós aqui viemos prestar com o Senhor, do que foi o nosso culto racional, inteligente, as nossas falas, as nossas ações, tudo que pensamos, falamos ou fizemos, ó Pai, nós aqui estamos, ó Deus, para entregar ao Senhor. Que o Senhor receba como oferta de cheiro suave, e que o nome do Senhor em tudo, através da nossa vida, tenha sido engrandecido, Pai. Mas nós queremos continuar pedindo, queremos continuar, Deus, apresentando ao Senhor, porque nós esperamos, ó Deus, do Senhor a resposta, a intervenção, Senhor. Esperamos, ó Deus, a bênção, esperamos, ó Deus, a boa mão do Senhor, Deus, que provê, a boa mão que nos move, a boa mão que nos propicia uma caminhada na sua dependência, crendo que o Senhor é conosco, que o Senhor vai nos dando todas as condições que nós necessitamos, ó Deus, para atingir aquilo, Senhor, que lançamos, ó Deus, em sua direção e descansamos, porque nós vivemos para o louvor da sua glória. E o Senhor é glorificado por nosso intermédio. E não temos dúvida que tudo o que nós pedimos, se é para o louvor da sua glória, certamente alcançaremos, porque o Senhor será glorificado por nossa vida. Pai, eu quero apresentar os pedidos dos teus filhos, ó Pai, o irmão Genivan, o irmão Felipe, a irmã Heloísa. Apresento também os pedidos do irmão Wagner, da irmã Diná, do irmão Gabriel, do irmão David. Apresento também os pedidos, ó Pai, do irmão Damião, da irmã Késia, da irmã Diva, da irmã Gorete, ó Deus, da irmã Nilzete, ó Pai. Apresento também os pedidos, ó Deus, da netinha da irmã Gorete, ó Pai, e de todos que se encontram neste auditório diante do Senhor. Nós cremos que estamos, ó Deus, na sua mesa, e o Senhor está conosco, ó Pai, nos alimentando, nos fortalecendo, ó Pai, nos encorajando, Senhor, a viver a eternidade que o Senhor, Deus amado, nos fez conhecer por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, ó Pai, que nos concedeu justiça para que, ó Deus, hoje possamos desfrutar do banquete espiritual que o Senhor preparou para nós, os seus filhos aqui reunidos, Pai. Ó Senhor bendito, não nos deixe sair deste lugar sem uma palavra, Senhor, de ânimo, de renovo, de encorajamento, ó Pai, de lucidez, ó Deus, de direção, Senhor, de orientação que nós necessitamos, ó Deus, para que tenhamos uma vida saudável, equilibrada, e que o nome do Senhor não cesse de ser exaltado e glorificado por nós, os teus filhos. Fica conosco, fala conosco, ó Pai, dirija os nossos pensamentos, ó Deus, presida o nosso coração nesta hora solene, ó Pai. É isso, ó Deus, que nós publicamente declaramos, e no Senhor nós confiamos, porque oramos no nome que está acima de todo nome, o nome que um dia nos ligou aos céus, nos ligou à natureza de Deus, nos ligou à grandeza de Deus, à onipotência de Deus, ao amor de Deus, à justiça de Deus, o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Louvado seja o nosso Deus. Ontem, as nossas mulheres, né, que fazem parte da MCM, né, mulheres cristãs em missão, tá? Ontem, as nossas mulheres fizeram parte ali de um evento organizado pela Associação Batista Norte, na Igreja Batista no Vale Dourado. E foi bênção do Senhor.
né? Foi maravilhoso. Eu quero agradecer às irmãs, né, que abençoaram a ida e a volta das irmãs, né, com seus veículos. Deus vos recompense ricamente. Isso é muito bom porque engaja mais. Oi. Amém. Isso sempre acontece comigo, né? A marcação desses microfones, né? Então nós louvamos a Deus pelas mulheres da nossa igreja, que Deus continue sustentando, abençoando cada uma que faz parte do aprisco do Senhor nosso Deus. E pensando ainda um pouco mais sobre esse momento, né, que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, nós vamos passar um vídeo, né, em homenagem às nossas mulheres, em gratidão, né, por tudo aquilo que Deus tem feito para essa igreja por intermédio delas. O irmão Mailton vai soltar aí um vídeo para as nossas varoas. Obrigado, Felipe. Amém. Então, parabéns para as nossas varoas, as mulheres de Deus, servas que têm glorificado o santo nome do Senhor, né? Sintam-se abraçadas pelo vosso pastor, que Deus continue usando a vida de vocês, né? Por onde vocês estiverem, o nome do Senhor seja engrandecido. Amém? Acho que é isso, irmã Kézia, não é? Devolvo a palavra à irmã Kézia. Amém. Irmãos, vamos fazer mais uma leitura bíblica. Nesse momento nós vamos devolver, na verdade, né? As nossas ofertas e os nossos dízimos. Eu gostaria de ler com a igreja um texto que, assim como o irmão Mailton falou, né, já é o clássico. Provérbios 3, versículo 9 e o 10. Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Glória a Deus. Eu convido também o Ministério de Louvor para estar aqui nesse momento. Então, ando louvor a Deus para assim a gente ofertar e dizimar na casa do Senhor.
Oi, som. Oi. Aleluia. Vamos cantar um cântico que tem como título Salvos pela Graça. Vamos cantar com toda alegria, porque é pela graça do Senhor que nós somos salvos. Estamos aqui cultuando a um Deus vivo que pode todas as coisas. Nesse momento eu convido as professoras e as irmãs que estarão dirigindo o culto ali para as crianças. E as crianças ficarem aqui na frente para que a gente possa orar por vocês. As crianças e as irmãs que irão estar ali conduzindo o culto. Bora, Felipe. Estou só esperando o Felipe. Vou passar a palavra para a irmã Naliene, que ela é quem vai fazer a oração. A filhinha dela, já estou vendo aí, já dando os primeiros passos aí para o
o trabalho ali das crianças. Isso é bênção de Deus. Consegue, Naliene? Ela fica para... Pronto, amém. As crianças estão chegando. Amém, oremos. Deus Pai, primeiramente, Senhor, queremos te agradecer. Agradecer ao Senhor por ter trazido cada um de nós aqui, inclusive nossas crianças, que o Senhor venha abençoar cada dia mais, fazê-los crescer na tua graça e no teu conhecimento, ensinando tanto para elas quanto para a gente como é bom estar no caminho do Senhor e como é bom crescer na tua presença. E é assim que nós oramos e agradecemos. Amém. As crianças vão estar se dirigindo ali para a parte de trás. Eu convido a irmã Nívia. Não é Nívia Soares, mas é Nívia de Capuí, né, Mônica? Mônica. Não é Nívia Soares, mas é Nívia de Capuí, né? Vou estar orando, né, por essa mulher de Deus, essa bênção. Alguém que chegou e fez a diferença na nossa igreja, né? Eu amo essa mulher. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui cultuando a ti, meu Pai. Deus amado, nesse momento, queremos te apresentar a vida da tua filha Nívia, Senhor. Que ela venha ser um instrumento, como tem sido até hoje, meu Pai. Que venha calar-se, ó Deus, o homem, e venha falar o teu Santo Espírito através da tua filha, Senhor. Deus usa, Senhor, e que ela encontra, ó Deus, também corações e mentes dispostos, ó Deus, a aprender e a ouvir a tua voz e a praticar, Senhor. Em nome de Jesus, o qual oramos, o qual agradecemos. Amém. E fechar com a palavra. Saúdo a igreja, né, os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. É uma alegria para mim, né, estar aqui para compartilhar o amor de Deus, a palavra de Deus com os irmãos. E é uma responsabilidade também muito grande, né? Compartilhar a palavra de Deus não é uma tarefa qualquer, né? É uma tarefa que exige de nós estudo, e é uma tarefa que demanda uma certa responsabilidade, né? Mas que nesta noite o Espírito Santo possa nos iluminar, né? Que nós possamos entender a sua palavra, né? Que nós possamos, cada um de nós chegou aqui, vocês e eu também possamos ser edificados através desta palavra. Amém? Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 38. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Então, nós vemos de uma semana, né, que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, né, no dia 8 de março. Então, nós
comemoramos esse dia. Nós, como mulheres cristãs, comemoramos o fato de Deus nos ter feito mulheres, né? Deus nos ter criado mulheres, e isso é uma comemoração importante para nós, visto que na sociedade de hoje, né, as pessoas elas já não se dividem mais em homens e mulheres. Há também os gêneros, são chamados gêneros líquidos, né? Essas novas ideologias que têm tomado de conta da sociedade. Então é importante sim que nós, como mulheres cristãs, celebremos ao Senhor e nos alegremos pelo fato dele ter nos criado mulheres, né? E também este mês é o mês que nós temos a série de sermões sobre escolhas, né? Como nós podemos, neste novo ano, nessa jornada que nós temos diante de nós, que é este novo ano, como nós podemos fazer boas escolhas, né? E como nós podemos nos orientar. Então, estes versículos que nós lemos nesta noite, né, do versículo 38 ao 42, ele nos dá algumas orientações acerca das escolhas que nós podemos fazer. Nós podemos tirar algumas lições sobre escolhas do nosso dia a dia nestes versículos, né? E nós vamos estudar nesta noite sobre isso. Nós vemos que os evangelhos eles foram escritos em uma época diferente da nossa, né? Era uma época em que as mulheres eram discriminadas e muitas vezes consideradas inferiores aos homens, né? As mulheres elas tinham esse estigma sobre elas. Elas precisavam muitas vezes ser separadas dos homens em alguns momentos. Quando davam à luz, elas ficavam 7 ou 14 dias separadas de homens, também durante o ciclo. Então, muitas vezes essas coisas, né, faziam com que as mulheres fossem vistas como inferior, né, aos homens e não fossem consideradas. Mas nós vemos que nos evangelhos e no ministério de Jesus, as mulheres elas tiveram um papel importante, um papel relevante no ministério de Jesus. Jesus conversava com mulheres. Nós vemos ele conversando com a mulher samaritana, por exemplo, ali naquele poço, né? A mulher tinha 2 estigmas sobre si, ela era mulher e ela era samaritana, e Jesus conversa com ela. Nós vemos Jesus curando muitas mulheres. Nós vemos também uma coisa muito importante que aconteceu. Quando Jesus foi ressurreto, ele apareceu primeiro para mulheres, né? E isso tem uma coisa especial nisso, né? Nós podemos tirar daí algo importante e interessante. Jesus se preocupava com as mulheres e Jesus veio quebrar paradigmas daquela sociedade que tratava as mulheres como inferior. Jesus veio trazer alegria para a vida dessas mulheres e valor para a vida dessas mulheres, restaurando a vida delas, né? Então nós vemos que no ministério de Jesus, as mulheres tiveram um papel importante, né? E ele interagiu muitas vezes com ela. Então, nesta passagem que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver, ela só aparece, esta passagem que nós lemos só aparece aqui, né? O Evangelho, o Mateus, Marcos, Lucas e João, ela só aparece aqui nesse Evangelho de Lucas. Então, trata-se de uma interação de Jesus com as irmãs Marta e Maria. Nós vamos ver que Jesus foi convidado até a casa delas, ele se achegou até a casa delas, e dessa interação de Jesus com essas 2 irmãs, nós vamos tirar preciosas lições para a nossa vida. Então, nós começamos a entender, né, como essas irmãs fizeram escolhas diferentes. Nós vamos entender sobre as escolhas delas em 3 tópicos diferentes que eu separei, né? São 3 tópicos que vamos falar sobre hospitalidade e intimidade. Nós vamos falar sobre o serviço e a contemplação. E nós vamos falar também sobre o desnecessário e o essencial. Vamos entender o que as escolhas dessas mulheres dizem respeito a nós e como nós muitas vezes nos encontramos, né, nessas mulheres, né? Podemos nos espelhar nas escolhas delas. Bom, primeiro, o versículo
38 e 39 diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Aqui nós vemos a primeira escolha de Marta. Ela fez uma escolha. Escolheu receber Jesus em sua casa. E aqui ela demonstra uma virtude muito interessante, que é a virtude da hospitalidade. Ela foi hospitaleira, seguindo assim o exemplo de algumas mulheres notáveis do Antigo Testamento. Essa virtude da hospitalidade, ela não é só exclusiva das mulheres. Homens também podem ser hospitaleiros, casais podem ser hospitaleiros. Mas como nós estamos fazendo alusão, né, às mulheres e ao Dia Internacional das Mulheres, eu trouxe aqui uns exemplos de algumas mulheres do Antigo Testamento que foram notáveis pelas suas maneiras de hospedarem, né, pela sua hospitalidade. Por exemplo, a Raabe. É uma mulher descrita lá em Josué, capítulo 2, versículo 25. Raabe, ela era uma prostituta e ela morava na cidade de Jericó. E os espias foram mandados, Josué, Caleb e mais 10 espias, que eram 12 no total, foram mandados até a cidade de Jericó para espionarem, para observarem aquela terra. Os irmãos conhecem essa história. E naquela ocasião, eles precisavam ficar escondidos em alguma casa. A cidade de Jericó era uma cidade que era murada, né? Tinham muralhas enormes, gigantescas as muralhas, e haviam até casas em cima dessas muralhas. E a casa de Raabe era uma dessas casas que ficava em cima da muralha. E os espias, eles foram até a casa de Raabe, e Raabe os acolheu ali, na sua casa. Ela, inclusive, os escondeu quando o rei da cidade mandou procurar os espias na casa de Raabe. Ela os escondeu lá, né? E por causa disso, Raabe teve a sua vida poupada. Não só a sua vida, como também a vida dos seus familiares. E ela é descrita também lá na galeria dos heróis da fé, que tem lá em Hebreus. Ela é citada lá como uma mulher de fé. E ainda diz assim: pela fé, Raabe escondeu os espias. Então, pela fé e através da sua hospitalidade, ela teve fé e foi hospitaleira, né? Teve essas duas virtudes. E ela consta lá na galeria dos heróis da fé como uma mulher que fez a diferença. Nós vemos também outra mulher que teve a mesma virtude de Marta, de receber, de ser hospitaleira. Essa mulher é chamada de mulher sunamita. Se encontra lá a sua história no livro de 2 Reis, capítulo 4. Descreve a sua história, né? A mulher sunamita era uma mulher rica, ela tinha posses, e ela vivia na época do profeta Eliseu. E o profeta se hospedava, quando ele ia nas cidades, ele se hospedava ali na sua casa. E ela então conversa com o seu marido e manda, e pede a ele, né, combina com o seu marido para construírem um quarto para Eliseu. Ou seja, ela não se preocupou só em alimentar o profeta, ele já passava por lá. Mas depois disso, ela ainda se preocupa em construir um quarto para o profeta. E por causa disso, o profeta Eliseu, ele atende um desejo do coração dela, que era ter um filho, né? Ela tinha esse desejo de ter um filho. A história é bonita, se os irmãos, né, não conhecem, é muito bonita a história. E a gente pode ver essas mulheres hospitaleiras, como elas fizeram diferença na vida daquelas pessoas. E Marta também seguiu o exemplo dessas mulheres. Essa virtude da hospitalidade, ela não é só louvada no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Lá em 1 Pedro 4:9, diz assim: sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Existem algumas orientações, no mínimo são 3 orientações específicas sobre a hospitalidade, que são mencionadas no Novo Testamento também. E a hospitalidade, ela é uma característica que deve estar na vida do discípulo, né? Da pessoa cristã, na vida
Na nossa vida como cristãos, nós devemos também ter essa virtude, cultivar essa virtude na hospitalidade. E Maria, por sua vez, também fez uma escolha. Maria recebeu a palavra em seu coração. A escolha de Maria foi ouvir a palavra. Ela alcançou maior graça aos olhos do Senhor porque ela foi ouvir a palavra. Diferentemente de Marta, que recebeu Jesus em sua casa, Maria escolheu receber Jesus no seu coração. Ela não só quis que Jesus estivesse ali, ela ouviu o Senhor. E existe nas Escrituras uma bem-aventurança específica sobre a virtude, né, sobre ouvir a palavra do Senhor. Lá em Lucas, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 28, diz assim: antes, bem-aventurados, é o próprio Jesus que diz isso, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Né? Nós vemos também essa bem-aventurança lá no Salmo 1, que diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então Maria, ela teve essa escolha de receber a palavra de Deus no seu coração, a palavra de Jesus, aquelas palavras em seu coração. Nós vemos com isso, né, que são aqui duas escolhas. A Marta recebeu Jesus em sua casa, Maria escolheu receber a palavra em seu coração, e duas são escolhas e são coisas boas, né? Nós vemos que essas duas características das irmãs falam para nós de coisas boas. Muitas vezes Marta é descrita como uma mulher que não agiu bem, ou que ela é muitas vezes menosprezada, mas nós vemos que ela agiu de uma forma que ela queria agradar o Senhor. Ela o hospedou em sua casa, né? Então, muitas vezes nós precisamos olhar para o todo, né? Para o global, para entendermos também o que havia no coração de Marta. No segundo ponto, nós vamos ver sobre o serviço e a contemplação. Os versículos 39 e 40 dizem assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Então, Marta, nós vemos que ela estava ocupada com muitos trabalhos. Ela queria receber o Senhor da melhor forma. Ela não queria ser só hospitaleira dessa forma, de receber o Senhor de qualquer forma. Ela queria fazer tudo com perfeição. Então ela estava muito atarefada, ocupada com muitas atividades. Quando uma pessoa chega em nossa casa, muitas vezes nós nos encontramos assim, né? Fazendo muitas coisas para receber as pessoas. E Marta estava dessa forma, né? Muito ocupada. E ela vai ao Senhor e ela pergunta ao Senhor: Senhor, não te importes que minha irmã tenha me deixado só? Não ver que eu estou só? Né? Nesse ponto aqui, há uma coisa interessante de nós notarmos. Maria, ela estava sentada aos pés do Senhor. E Marta estava provavelmente na cozinha, preparando pratos para servir o Senhor, ou em outros afazeres para hospedá-lo da melhor maneira. Nesta época, como eu falei, havia uma separação muito grande, né, entre homens e mulheres. E não era comum, não era certo que uma mulher estivesse na sala, por exemplo, que era o lugar que eles estavam, aos pés de um mestre, né? Aos pés do mestre. Então, essa atitude de Maria foi uma atitude que ela realmente quebrou paradigmas, ela quebrou as convenções da época e foi sentar aos pés do Senhor. Mas Marta não fez isso, né? Marta continuou na cozinha, até porque precisava-se de alimento, ele precisava comer, e Marta fez essa escolha de
preparar esse serviço, de servir o Senhor dessa forma, com as suas ações, suas atitudes. Então, havia esse preconceito com a mulher, mas ela vai ao Senhor e pede ajuda. Ela estava muito atribulada e pede ajuda ao Senhor. E nisso, sobre o trabalho, sobre o serviço, nós vemos que o serviço, o trabalho, nós vemos isso na sociedade, é algo que o Senhor criou. A criação nos mostra que o Senhor mesmo criou o trabalho. O próprio Jesus, ele diz, eu trabalho muito e o meu Pai também. Inclusive, ele trabalha até agora. Então, muitas vezes nós temos essa ideia de que o trabalho é algo ruim. E não necessariamente é assim. Na verdade, o Senhor não criou o trabalho como algo ruim. O trabalho dignifica o homem, já diz a sociedade, O trabalho dignifica o homem de que forma? Da forma como nós trabalhamos, nós tiramos dali o nosso sustento de forma digna. E Deus criou isso dessa forma. Deus deu atribuições ao homem quando ele o criou. Para o homem nomear os animais, para o homem dominar sobre a terra. Isso significava que o homem iria trabalhar. Mas com o pecado e com a queda do homem, o pecado entrou no mundo, a terra passou a produzir espinhos. E o trabalho se tornou algo cansativo, algo estafante, algo que leva as nossas forças. Inicialmente não era assim. Algumas pessoas às vezes podem até pensar, no céu a gente não vai ter, na glória, no céu nós não vamos ter trabalho. Mas não é bem assim, porque o trabalho realmente foi algo criado pelo Senhor. Mas a queda, o pecado, como mancha tudo, manchou também o trabalho. E Marta se encontrava nessa situação, estafada, super cansada e ocupada com aquele trabalho que ela tinha que fazer. Então, Marta, ela escolheu servir ao Senhor através desse trabalho, mas era algo que estava deixando ela cansada. E ela vai ao Senhor e reclama. E Maria? Maria sentou aos pés do Senhor. Vemos que Maria estava aos pés de Jesus. Marta também poderia ter feito esta escolha. Ela também poderia ter feito a mesma coisa. Não se obrigado a passar por tantos trabalhos. Ela estava muito preocupada em fazer o melhor para Jesus. Mas ela esqueceu da melhor parte. E nós vemos que Maria não esqueceu. Ela foi ao contrário. Ela foi sentar aos pés de Jesus. E nós vemos aqui que Jesus a aceitou como discípula. Não eram todos os mestres, de forma alguma, que aceitariam uma mulher como sua discípula. E nós vemos que ela estar assentado aos pés de alguém é você ser discípulo de alguém, você aprender com alguém. Assim como o apóstolo Paulo, ele se assentava aos pés de Gamaliel. Isso quer dizer, quando a Bíblia diz isso quer dizer que ele estava aprendendo com Gamaliel. Então, Jesus aceitou Maria como sua discípula e ela estava ali, aprendendo, ouvindo, recebendo a palavra em seu coração. Não era de qualquer forma que ela estava sentada ali. Ela não estava só preguiçosa. Ela não estava só fugindo das atividades que a sua irmã estava fazendo na cozinha. Não, ela escolheu a melhor parte. Ela estava ali porque queria receber a palavra de Jesus em seu coração. Ela queria ser uma discípula de Jesus. E o que mais nos impressiona aqui é que Jesus não a repeliu. Ele a aceitou como sua discípula. E ele aceita a todos nós, quantos formos aos pés dele, ele aceita até hoje. Amém? Então, nós vemos que Maria não aparece só esta vez aos pés de Jesus. Todas as vezes que a Bíblia menciona essa Maria, que os evangelhos mencionam essa Maria, a irmã de Marta e também irmã de Lázaro, ela se prostra aos pés de Jesus. Aqui nós vemos outra atitude de Maria.
ela não só se prostra como relação de discípula para o mestre, mas ela se prostra como relação de serva para o seu Senhor. Nós vemos isso lá quando ela faz uma súplica pela vida do seu irmão Lázaro, lá no livro de João, capítulo 11, versículo 32. Quando Marta sai primeiro ao encontro, né, ela fala com Jesus, ela volta. Quando Lázaro estava morto, ela volta, Marta, e diz assim para Maria: olha, o mestre está te chamando. E Maria sai ao encontro de Jesus. E a primeira coisa que ela faz quando encontra Jesus, ela não fala uma palavra. Pelo menos o evangelho não diz. Ela primeiro se prostra. E esse prostrar-se aqui não é um prostrar de ela estar só recebendo. Não é só de uma discípula com o mestre. É um prostrar-se de adoração. Ela está adorando o mestre, mesmo em meio à dificuldade. Seu irmão tinha acabado de falecer, Lázaro havia morrido. E a mesma diz, depois que se prostrou: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas criam que Jesus era o Filho de Deus. Tanto a Marta como a Maria, elas dão a entender isso, que Jesus era o Filho de Deus, e elas criam nisso com todo o seu coração. E Maria tem essas atitudes de devoção a Jesus. Nós vemos isso também quando ela derrama uma libra. Uma libra é uma medida, né, em litros. Mas a Bíblia diz uma libra de unguento, de puro nardo nos pés do Senhor. Ela o honra fazendo isso. Puro nardo. O nardo era uma especiaria muito cara na época, né? Era algo valioso. E ela derrama tudo isso aos pés do Senhor, ungindo os pés do Senhor com aquela especiaria preciosa. Então, Marta, ela tem esse sentimento dentro dela, não só de discípula e mestre, mas também de serva. Ela se considera serva de Jesus. Ela crê que Jesus é o Filho de Deus. E é esta escolha que ela resolve fazer nesta parte do versículo, né? Nós vemos que ela escolhe isso, escolhe se prostrar e receber a palavra de Jesus em seu coração. E nós vemos também que estar aos pés do Senhor é uma atitude de humildade, como ela faz, né? Uma atitude de reverência, é uma atitude de adoração, mas além disso, né? Além dessas coisas, nós também podemos extrapolar e dizer que quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós estamos tendo uma atitude de contemplação e de descanso. Enquanto Marta estava atribulada em muitas atividades, estava super ocupada, não estava mais aguentando, é tanto que ela vai e em tom ainda de reprimenda diz: Senhor, não te importas que eu esteja sozinha? Ela ainda faz isso, né, com esse tomzinho de meio de reprimenda, mas Maria não. Ela estava ali também. E nós podemos dizer e entender isso. Estar aos pés do Senhor é uma atitude também de descanso. Quando nós estamos aos pés do Senhor, nós o adoramos, nós o reverenciamos, nós estamos nos colocando em uma posição humilde de servo e serva. E nós também estamos descansando no Senhor. E como é importante nós descansarmos no Senhor, né? A nossa vida é uma vida agitada. A vida da mulher contemporânea, aqui eu falo para mulheres e homens, né? Mas a nossa vida é uma vida agitada. Nós, mulheres, temos que dar conta de muitos papéis que são colocados em nós, né? Muitas coisas nós precisamos dar conta. É o nosso papel de esposa, de filha, é o nosso papel de trabalhadora, nós precisamos trabalhar, né? Como eu já falei, é o nosso papel de serva do Senhor, é o nosso papel de dona de casa, é o nosso papel de estudante, é o nosso papel de tantas outras coisas. Muitas vezes a nossa vida é muito atribulada, mas nós precisamos também estar e escolher estar aos pés do Senhor, porque como eu disse, nos pés do Senhor há adoração, a reverência, mas também há descanso. E aqui eu faço uma referência ao sabá. Quando Deus criou o homem, né? Ele criou o mundo. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. E é interessante nós
refletirmos por que o Senhor descansou. Será que o Senhor se cansa? Não, o Senhor não se cansa, mas Ele fez isso para nos ensinar sobre este preceito do descanso. O sabá era o dia em que as pessoas descansavam, mas elas estavam em adoração ao Senhor. Elas descansavam de seus trabalhos habituais, mas estavam ativas em seu trabalho de adoração, de aprendizado no Senhor. O sabá era o dia para os judeus que eles iam até as sinagogas também. Havia ensinamentos nas sinagogas. Então, era isto que acontecia no sabá, né? E isto nos dá também lição, né? De que nós precisamos descansar também. Precisamos separar um dia ou momentos nos nossos dias de adoração ao Senhor, de aprendermos mais com o Senhor, com a sua palavra, porque Ele nos aceitará como seus discípulos. Amém. E o terceiro ponto que nós podemos tirar desses versículos é sobre o que é desnecessário e o que é o essencial. Está no versículo 41 e 42, diz assim: Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, nós vemos aqui que Maria, né, nós já constatamos isso, ela estava preocupada e inquieta com muitas coisas. E o Senhor, como Ele conhece e sonda os corações, Ele sabia que o desejo do coração de Maria era entregar, né, a melhor refeição ou a melhor hospitalidade que ela pudesse ali na sua casa. Ela queria servi-lo da melhor forma possível. Só que neste caminho ela não conseguiu discernir a melhor parte. Não conseguiu ter inteligência o suficiente, a sabedoria suficiente para entender o que era desnecessário e o que era essencial para o Senhor naquele momento. E Jesus, conhecendo o coração de Marta, Ele diz assim: Marta, Marta. Esta é um confronto, né? O Senhor confronta Marta, mas de uma maneira amável, porque Ele conhecia o seu coração. Ele sabia, né, o que se passava ali no coração de Marta e Ele confronta ela de uma maneira amável. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Então, nós vemos que o trabalho, muitas vezes, o nosso trabalho do lar, o nosso trabalho secular também, os nossos estudos, muitas vezes eles desgastam a nossa vida e também podem se tornar ídolos para nós. Além disso, né, de desgastarem a nossa vida, nós podemos tornar o nosso trabalho um ídolo. E o que é um ídolo, irmã Nívia? Um ídolo é algo que toma o lugar de Deus. É algo que nós servimos, que nós colocamos acima de Deus. É algo que passa a ser a nossa prioridade. Isto é um ídolo. E a Bíblia diz, né, os evangelhos dizem, não terás outros deuses além de mim. Este é um dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então isso quer dizer que nós não podemos colocar nada acima do nosso Deus. E muitas vezes o nosso trabalho e as coisas com as quais nós nos ocupamos nesta terra nos fazem colocar estas coisas, né, acima do Senhor. E não devemos fazer assim. Isto não quer dizer, porém, que também nós não vamos nos preocupar com o trabalho. Isso não é uma brecha para nós, então não vamos trabalhar. Nós vemos isso lá nos Tessalonicenses, né, quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, que eles, por esperarem a volta do Senhor, eles estavam largando os seus trabalhos e dizendo, nós estamos esperando a volta do Senhor. E o apóstolo Paulo diz, quem não quiser comer, também não trabalhe. Então, nós precisamos trabalhar, mas também não podemos deixar que esse trabalho tome conta das nossas vidas de maneira a se tornar um ídolo para nós.
devamos ter um equilíbrio com relação ao trabalho e com relação a todas as coisas que ocupam a nossa vida, né? E vemos que Maria, ela priorizou a melhor parte, né? Vemos que a nossa vida, ela tem muito menos necessidade do que nós imaginamos, né? Nossas reais necessidades são muito básicas. Muitas coisas que nós procuramos é para o nosso deleite, é para o nosso prazer, muitas vezes são coisas supérfluas, né? E que podem ser deixadas de lado, porque real mesmo, necessária mesmo, são apenas poucas coisas. E o Senhor diz isso, né? Quando ele fala para Maria, Maria escolheu a boa parte, todavia apenas uma era necessária, é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, o Senhor, ele enaltece a escolha de Maria, de ter se sentado aos seus pés para ouvir a sua palavra. E esta parte, né, estas escolhas de Maria e Marta nos revelam que nós devemos ter cuidado com as nossas prioridades, né? Devemos ter sabedoria e pedir do Senhor sabedoria para fazermos as nossas escolhas acerca das nossas prioridades, o que deve ser prioridade para nós. Como nós devemos encontrar o equilíbrio, né, entre as coisas. Então, nós vemos que na trajetória da vida cristã, da nossa trajetória, né, como cristãos, como os discípulos de Jesus, nós nos deparamos com uma série de escolhas, durante as quais nós somos desafiados a agir com a mente de Cristo. Né? Somos desafiados a agir no nosso cotidiano com a mente de Cristo, tendo sabedoria. Escolher a melhor parte, como Maria fez, muitas vezes significa ir na contramão do que é esperado de nós. Era esperado de Maria que ela fosse para a cozinha, né? Era esperado de Maria que ela tivesse uma outra atitude com relação a Jesus. E ela foi na contramão, né, daquilo que era esperado por ela. Mas, acima de tudo, escolher a melhor parte se resume a uma atitude de reverente contemplação, assim como Maria fez. Então, que nós possamos ter essa atitude de contemplação, como Maria teve, de reverência, de adoração, que nós possamos ter essas virtudes em nosso coração, né? Que estes versículos eles possam nos mostrar como fazermos escolhas sábias, né, diante da nossa vida, da nossa trajetória cristã. E é assim, né, desejando que nós possamos ter essas escolhas sábias, que o Senhor nos dê sabedoria e que o seu Espírito Santo nos conduza em meio a essas escolhas, que eu finalizo as minhas palavras e já agradeço a oportunidade. Obrigado, minha filha. Vem aqui, irmã Kézia, por favor, me ajude aqui numa coisa. Acho que a sua fala vai ser melhor do que a minha. Irmão Maildo, por favor, coloca o cartaz aí do evento de sábado. Tá. Irmãs, na verdade. Ok? Está funcionando. Próximo sábado, né, nós teremos aqui trabalho com as mulheres, vai ser bênção. É a primeira reunião que será feita no início desse ano, aí os cartazes já dos anos anteriores. Então é bênção de Deus, próximo sábado, às 19 horas aqui na igreja. As mulheres ficam atentas porque certamente também irá circular esse aviso nos grupos. Amém? Então, todas as irmãs estão convocadas a estar aqui reunidas, né, para continuarmos esse culto de adoração ao nosso Deus. Mais algum aviso, pastor? Então está aí o recado dado pela irmã Kézia. E acredito que nós teremos a visita de outras igrejas aqui, não é? No próximo sábado. Então, participe, traga alguém, de preferência alguém que não faz parte do nosso aprisco, né, para ter a oportunidade de poder respirar aquilo que a gente respira, né, receber aquilo que nós recebemos.
Então está aí uma grande oportunidade para a gente evangelizar alguém que não fez a escolha como Maria, né? Escolheu a melhor parte, né? Então, nós agradecemos a presença dos amados irmãos, que Deus conceda a todos nós uma ótima semana. Vamos continuar escolhendo a melhor parte, participando dos encontros das células, né, participando da programação da igreja. Tem uma fala do Senhor Jesus aos discípulos no momento ali da sua agonia lá no Getsemane, que diz muito ao que nós acabamos de refletir quando nós devemos escolher a melhor parte, que é Ele, né, que é a sua palavra, né? E aí quando ele retorna para o lugar onde estava Pedro, João e Tiago, e lá os três estavam dormindo, e o Senhor desperta os três e pergunta por que eles não estavam orando, né? O Senhor diz algo que cabe para a nossa reflexão agora, né? Ele diz assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com isso? Que a carne nunca está pronta para vir aqui na igreja no domingo, a carne nunca está pronta para ir à célula, a carne nunca está pronta para que a gente possa lá no nosso quarto dobrar o nosso joelho e falar com o nosso Pai. A carne nunca está pronta para a gente abrir a Bíblia, ler e refletir o que Deus ele quer nos ensinar. Nunca a carne está pronta, mas Jesus disse que o Espírito sempre está pronto, né? Então, se está cansado, por mais que o dia não tenha sido aquele dia esperado, né, mas não dê vazão à carne, não dê lugar à carne, porque ela quer nos levar para longe de Deus. Tá certo? Eu tenho muita dificuldade quando o irmão ele deixa de participar da comunhão, né, porque está cansado, porque o dia não foi bom. Aí é que tem que recuperar o dia na comunhão, fortalecendo o espírito, preparando a alma para o que está por vir, que é o novo dia, né? Então esse texto nos ensina a escolher a melhor parte. Qual é a melhor parte? É ter comunhão com o Senhor, é ter comunhão com os irmãos, é ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Em meio ao caos da vida que nós encontramos a calmaria no Senhor quando nós sentamos aos pés dele e dedicamos tempo a ouvi-lo. Tá? Não deixe passar essas oportunidades, porque a oportunidade de ouvir Jesus falar pode ser a sua salvação para um problema que virá a seguir na sua vida. Tá certo? Nós não podemos marcar presença em todos os momentos comunitários da igreja. Às vezes a gente tem um evento, é o aniversário de um familiar, ou estamos enfermos, ou cuidando de alguém enfermo, ou estamos no trabalho. São justificativas plausíveis, Deus entende, né? Isso acontece conosco, mas nós estamos em casa, estamos bem de saúde, né? Nada nos impede de caminhar até a comunhão, até o local da comunhão, para ouvir o Senhor, para ser instrumento nas mãos de Deus, para abençoar os irmãos. Não fique em casa, querido, porque quando nós decidimos ficar em casa sem nenhum motivo plausível, nós estamos reproduzindo o mesmo comportamento de Pedro, João e Tiago, dormindo no ponto. E aí o Senhor chega até nós com a bênção e nós estamos dormindo. Como é que a gente vai receber a bênção dormindo? Tem que estar acordado, ligado. Vocês lembram o que nós aprendemos semana passada? Sóbrios e vigilantes, né? Lúcidos e atentos ao que está nos acontecendo. Tá bom? Então, durante a semana, escolha sempre o Senhor, né? Sempre incline o seu coração, os seus passos em direção ao Senhor da nossa vida. Vamos ficar de pé. Tá? Obrigado por terem vindo, obrigado por cada um que pôde chegar aqui, que Deus possa vos recompensar ricamente com uma semana de paz, uma semana produtiva, uma semana de escolhas acertadas. Hoje ouvimos como nós podemos fazer as nossas escolhas quando dedicamos tempo a ouvir ao Senhor, né? Vamos aproveitar a pequena comunhão nos lares, porque lá o Senhor também opera milagres, como operou aqui, eu creio. Tá? Então vamos seguir com essa pegada, sempre na dependência do nosso Deus, nunca achando que nós somos autossuficientes, porque nós não somos, precisamos do Senhor para tudo. A Bíblia diz que não podemos fazer nada daquilo que está em Deus sem a permissão do Senhor para a nossa vida. E não nos é dado nada nessa vida, tá certo? Que não proceda do céu.
Então vamos fazer a nossa parte, porque com certeza o Senhor, a parte dele, já fez. Senhor, te damos graças por mais esse encontro, essa reunião, esse momento solene da sua Assembleia aqui reunida, Pai, como congregação dos santos e justos do Senhor, Pai. Somos gratos, ó Deus amado, porque o Senhor contemplou o que foi a nossa vida fora desse recinto, ó Pai. Viemos aqui para isso, entregar, Deus amado, toda a nossa jornada, Senhor, que nós empreendemos até aqui. E viemos também te ouvir para saber o que nós precisamos fazer na continuação dessa jornada que nós estamos fazendo na dependência do Senhor, Pai. Nos conceda uma semana de paz, uma semana produtiva, uma semana, Deus amado, que nós iremos chegar no sábado e desejar ardentemente no coração que chegue o domingo para estarmos aqui mais uma vez para celebrar o santo nome do Senhor. Porque viemos aqui para isso, celebrar tudo aquilo que o Senhor nos fez fazer e conquistar durante toda a semana que nós contabilizamos para a honra e glória do teu santo nome. Que possamos continuar firmes, constantes e sempre abundantes no serviço que dedicamos ao Senhor, porque as nossas mãos não podem sair do arado que nos foi confiado, porque o Senhor tem bênção, tem recompensa, tem reconhecimento, tem mimo para o seu povo, para os seus filhos aqui reunidos, Pai. E agora, que a graça salvadora de Jesus, o amor de Deus o Pai e as santas e doces consolações do Espírito Santo sejam conosco durante toda a semana, o povo de Deus aqui reunido, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos cantar. Enquanto os meninos cantam, você pode sair do seu lugar, apertar a mão do seu colega, desejar também para ele uma ótima semana no Senhor.